Estas férias, leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. E está no ar o Português Suave na Rádio Observador. Temos encontro marcado sempre ao domingo e à quarta-feira. Olá, Marco Neves. Olá, tudo bem? Hoje temos, sabes que na semana passada contei-te que fui à Galiza, não é? É verdade. Trouxeste um reforço da Galiza. Não, exato, desta vez eu trouxe a Galiza até nós. E temos aqui um convidado, o José Ramon Pichel. Bem-vindo. Obrigado. Que é galego e que já o conheço há muitos anos, já falamos muitas vezes sobre tudo e mais alguma coisa, em particular sobre o galego e o português, e por isso decidi... Primeiro, se calhar vamos perguntar ao José, se ele não se importar, quem é que é? Quem é que tu és? Sim. Bom, o meu nome é José Ramon Pichel, son enxeñeiro en informática. Tudo a ver com linguística? Sim. Mas hoje tem. Hoje tem. Sí, traballo na lingüística computacional, tamén co Marco. E agora estou, fun creador dunha empresa que se chama Imagine e agora estou de profesor como Marco, mas ao contrario da Universidade Nova de Lisboa, estou na Universidade de Santiago de Compostela. E já acompanhou o Marco há quanto tempo? 2000 ainda... Já foi este século. Foi neste século, exatamente. Muito bem. E hoje vamos fazer aqui umas perguntas, porque o José trabalha muito com a língua e com a computação linguística. Sim. E também com o galego e com o português, e isso para nós é interessante aqui no Português Suave. Sim. E por isso é que eu decidi trazer aqui. E vamos avançar para a primeira das nossas rubricas, mas desta vez com perguntas. Não é? Com reforço, não é? Vamos a isso. Então, José, hoje sou eu que faço as perguntas, não é o João? Eu estou só aqui para acompanhar, mas sou muito curioso também, vou fazer perguntas. Hoje estamos na rubrica que se chama A Língua nas Notícias e normalmente falamos de alguma palavra que está nas notícias nos últimos dias, mas desta vez, como estás aqui connosco, eu vou-te perguntar qual é que foi a notícia linguística, sobre línguas, ou língua, que mais te marcou nos últimos anos? Pois, podo dizer que foron dúas. Unha lei que se aprobou no Parlamento Galego para fortalecer as relacións con Portugal, as relacións lingüísticas, que se chama Lei Paz Andrade. Foi aprovada quando? Foi aprovada no 2013, 2014, por aí. E foi aprovada, se bem me lembro, por unanimidade todos os partidos, da esquerda à direita, aprovaram. E o que é esta lei? Esta lei é para fomentar o coñecemento da variedade do portugués europeo nos liceos galegos, que a xente teña máis relacionamento. Depois as colaboracións audiovisuais, houbo series coproducións da televisión galega coa RTP. E também havia a ideia de transmitir os próprios canais portugueses na Galiza, não? Os canais de televisão. Essa é uma ideia. Esse é o problema, non? Que non se concretizou. Non se concretizou. Eu comentaba que no 2024 estiven a morar no Porto. Eu conseguía ver a televisión galega sen Lei Paz Andrade, mas na Galiza con Lei Paz Andrade non consigo ver a RTP. Exato, os conteúdos então da RTP. Um bocado... mas para nós é óbvio que na Galiza quem defende esta lei está um pouco frustrado por não ter sido aplicada tal como poderia ter sido, mas de qualquer forma para nós portugueses que não conhecemos esta lei, que muitas vezes não sabemos que foi aprovada por unanimidade no Parlamento da Galiza, é uma surpresa haver uma lei que quer que o português seja ensinado nos liceus da Galiza, usamos os liceus, uma velha palavra, e que quer que as transmissões da televisão portuguesas estejam na Galiza. Para mim, ou melhor, penso que para muitos portugueses isto é uma surpresa, ter havido esta lei. Para mim, não estava a par. Portanto, por isso é uma lei muito importante na Galiza e que ainda há pouco tempo, quando eu lá estive, na semana passada, que também me foi referida por pessoas de todos os... Isto é uma questão, é que por vezes nós olhamos. Olha, eles não têm a televisão, vão-te tirar daqui de Portugal e levar para lá, para a Galiza. Ficas lá tu, devia. embaixador. Mas pronto, eu às vezes conto também uma história sobre a TV da Galiza, porque o meu sogro vê muitas vezes a TV da Galiza e houve pessoas de vários sotaques
galegos, porque há muitos sotaques diferentes na Galiza, e alguns mais próximos do português, outros menos, e o que ele dizia-me há uns anos, quando eu comecei a falar sobre ele, é, ali naquela TV da Galiza, alguns falam espanhol, outros falam português. Todos, na verdade, estavam a falar em galego, mas com sotaques porque, muito exatamente, diferentes. porque estamos nese equilibrio desequilibrado. Quer dizer, somos a zona con máis relacionamento co castellano. De facto, sabemos as dúas linguas. Entón, pois os materiais lingüísticos van movéndose. Às vezes os galegos falam mais às vezes os galegos falam mais à espanhola, outras vezes mais a portuguesa. Então, qual é que era a segunda notícia? Eram duas? Non, a segunda noticia, que é un bocado máis triste, que pola primeira vez desde a Idade Media, pois o castellano comeza a ser a lingua máis falada na... Há que dizer que o castelhano sempre, portanto, é ensinado, é aprendido por todos os galegos. Todos os galegos aprendem as duas línguas na escola, não é? A questão é o uso normal no dia a dia, é que está agora a passar mais para o castelhano do que... Sim, de facto, tu chegas a qualquer cidade galega e agora mesmo vilas e xa a xente nova, pois fala máis castellano do que galego. Tamén saben galego. Tamén os portugueses podes chegar ali e falar portugués, que tamén vos van perceber. Essa é uma das lutas que eu noto nos galegos que me conhecem, é que estão sempre a queixar-se dos portugueses ir à Galiza e quererem falar em castelhano. De facto, ainda agora descendo co comboio como se chama, desde o Porto até Lisboa, pois díxonos como se chama? A revisora díxonos, comezou a falarnos en castellano e nos dixemos, podes falar portugués, e dixo, dixemos, é que somos da Galiza. Sí, eu morei lá 3 anos. Os galegos preferen. Sí, muito ben, pois entón falo portugués. Muito bem, e pronto, já falámos aqui das duas notícias, vamos avançar para o mapa da língua. Vamos a isso, temos mais perguntas para fazer aqui ao nosso convidado. Só para confirmar, José, eu há pouco antes de começarmos a falar, estava a dizer, a brincar ao João, vamos ter de dizer aos nossos espectadores que vão, aos nossos ouvintes, aos nossos ouvintes, já estou. É assim, quem nos estiver a ver nas redes sociais, porque é possível também, porque este episódio está a ser gravado. Os nossos ouvintes estavam a dizer, vamos ouvir uma língua muito diferente, ninguém vai compreender, é preciso legendas, mas eu espero que seja... E em rádio é tão difícil. Eu espero que seja óbvio que não precisamos de legendas para ouvir José. O teu nome escreve-se com J, por tua opção, embora na Galiza seja também muito habitual vermos José com X, não é? Pois Portanto, estas duas ortografias que davam para um outro programa que vamos ver. A minha pergunta aqui no mapa da língua, nós fazemos normalmente viagens pela língua e pelas línguas, tendo em conta o que tu disseste ainda agora, ou seja, que o castelhano neste momento é provavelmente a língua maioritária de uso habitual na Galiza, entre a gente nova. Sim. Os mais velhos continuam a ter o galego como tu vas a gente mais velha ainda continua. A minha pergunta é, o galego vai continuar a ser falado ou pensas que está em perigo de desaparecer? Eu espero que sí, só que vai ser falado, penso eu, vendo os números, por unha minoría. Vai ser uma língua minoritária. Só que ao contrario do que obviamente ese asunto non acontece aquí en Portugal, mas moitas zonas de Europa o que se acontece e está a acontecer é que a xente nova valoriza a lingua. Embora non use. Quer dizer, é un como na fator Irlanda, por exemplo, a Irlanda é um fator de pertença, orgullo, Sim. Un fator de orgullo. A Irlanda será um caso desses, ou seja, as pessoas falam mais inglês, mas têm o gaélico como... Sim, non sei, no caso da Irlanda non sei moi ben, mas entón só que ese galego está, eu penso que non é capaz de ter ferramentas para concorrer co castelhano. Uma das partes do teu trabalho ao longo destes anos tem sido precisamente criar ferramentas informáticas e estiveste envolvido na tradução do Windows, se bem me lembro, para a versão galega, entre outras ferramentas, ou seja, há muitas pessoas que trabalham para dar os mesmos recursos ao galego que as outras línguas têm. No teu caso também há um trabalho muito forte, também é feito por muitas outras pessoas, de aproximação do galego ao português, porque na verdade o galego e o português não podem ser desligados no sentido da sua história, e depois há uma discussão na sociedade galega sobre até que ponto é que o galego e o português são ou não duas línguas, mas sobre isso vamos falar. Sim. E nós sabemos bem que as línguas geram muitas discussões. Nós aqui, todas as semanas. Às vezes a brincar, eu conheço bem as discussões galegas já há muitos anos e sei que, lembro-me de galegos que me contarem que às vezes nos corredores das universidades havia, para usar uma expressão bem portuguesa, porrada por causa da língua, não é? E
de repente, eu às vezes até brincar digo, o acordo ortográfico, que também leva quase porrada, parece ser, estou a brincar, atenção, ninguém me leva a sério no que vou a seguir, mas parece com muitas aspas. É com muitas aspas. Parece que foi uma invenção portuguesa para conseguirmos concorrer com a forma como os galegos discutem sobre a língua. Tivemos de encontrar ali uma coisa qualquer para podermos discutir tal como os galegos discutem. Estou a brincar, é claro, eu sei que o acordo ortográfico tem outras questões, mas há muita vivacidade nas discussões linguísticas na Galiza, mais do que nós por cá imaginamos. E vamos mais do que ténis sapatilhas, por exemplo. Muito mais. Sim. Até porque estou pronto, eu quero ir para essas discussões. Não, porque repara, ténis e sapatilhas entre o norte e o sul, de forma muito imprecisa na Galiza, de uma aldeia para outra aldeia, temos às vezes termos diferentes. E nós dizemos ténis, por acaso. Eu sou de Vigo. Isso já não gostei dessa consideração. Sim. Mas acho que é uma coisa há zonas que dizem sapatilha na geracional. Sim. Então a gente mais nova. Mas há alguma zona que diga sapatilhas na alguma área? Sí, porque a ver, é que nós nunca podes desligar o castelhano. Pois. Como é que é em castelhano, por acaso? Zapatillas. Agora zapatillas. Então gosto mais do castelhano. Pois. Estou a brincar. De facto, para mim é como o que digo os novos. Sim. Pois, é os ténis. Não fazia ideia que essa discussão também existia. Sim, nós dizemos ténis, a gente não sei de ténis. A discussão, lá está, a continuidade. Nós começamos a fronteira e continuamos com as mesmas discussões, só com um sotaque diferente, que é o sotaque que estamos a ouvir aqui. Então agora vamos para vamos falar de mitos. Vamos falar de mitos e origens. Então, quando falamos de origens, o galego está... Já discutimos isto aqui não sei quantas vezes. É impossível contar a história do português, independentemente da perspectiva que a pessoa tenha sobre, neste momento, a ligação entre o galego e o português. Como costumo dizer, há duas opções. Ou nós consideramos que o galego e o português são duas variedades da mesma língua. Aliás, língua essa que teria dois nomes, galego e português, e que teria várias variedades, no Brasil, em Portugal, em Angola, na Galiza também. Ou então, se não considerarmos que são a variedade da mesma língua, se tivermos a posição oficial, que na verdade é isto que é a posição oficial, consideramos que são duas línguas separadas, mas certamente as duas línguas mais próximas que há no mundo, diríamos assim, são mesmo muito, muito próximas. Aqui, a minha questão agora para o José é: qual é que é o mito mais forte que tu encontras sobre o galego em Portugal e na Galiza? Que são duas línguas diferentes. Para o José, a ideia de que são duas línguas diferentes é um mito. Um mito oficial, não é? Sim, é um mito que aprendemos na escola e que só que non tiña relación coas nosas propias vivencias. E falo de alguén que é do sul da Galiza, outra cousa é o norte, xa é, quer dizer, que tiñamos relación co Valencia, íamos ás feiras, non? Entón, o norte de Portugal e a Galiza sempre tiveron moita relación, e depois que xa nin sequer é a cuestión máis lingüística, senón tamén cultural. Não? Uma grande continuidade. Nós, mais para sul, a questão é que nós sobrevalorizamos uma determinada pronúncia do português. O que quer dizer com isto? Para os ouvintes portugueses, muitas vezes ouvir um sotaque como o do José, como nós não estamos habituados, a ouvir, acabamos por achar, não é o sotaque que nós ouvimos na televisão, não pode ser a mesma língua. E, no entanto, se nós começarmos a destapar esta uniformidade artificial que a comunicação social transmite há muitas décadas, nós encontramos muitas formas de falar português, principalmente no norte, que são simplesmente a continuidade das formas galegas. Há zonas, em Castro Laboreiro, por exemplo, nós encontramos pessoas mais velhas a falar que é impossível perceber se são galegas, se são portuguesas. Ou em Vila Real também fan do B, de não diferenciar o B do V, tal como há pequenas formas de perceber isso. Também a sua parte identitária, ali na parte velha do... Mas é verdade que, com a influência do castelhano na Galiza, com a uniformização do português nas últimas décadas, há um maior afastamento hoje entre o galego e o português do que se calhar havia há 100 anos, precisamente porque há esta... Mas defendes que neste momento são a mesma... Não, porque é que non há razóns suficientes para min para dizer o contrário. Quer dizer, eu também acho que se desculpa, mas sí que é verdade, desde o noso lado, culturalmente a xente di, que en Portugal non se lles entende. Non? O sea, custa entender. Entón, que acontece? Que se por un lado tú non aprendes a variedade portuguesa, no sentido de o léxico, palabras que nos dicemos dunha maneira, vos dicedes doutra, ou claro, tal, que vai ser máis difícil perceber. É máis difícil. E depois hai é verdade que hai un muro sonoro. Hai un muro sonoro. Un muro sonoro porque nós nunca escoitamos a falar portugués na Galiza. Entón, mas escoitamos a variedade andaluza, A variedade andaluza escoitámolo desde que somos así.
E teño pasado de ir a Granada ou ir a escoitando toda a vida e non percebes. Entón, mas non consideras que iso sexa outra lingua, só que non somos educados de que sí que é outra lingua porque existe esse muro. Essa expressão é ótima, muro sonoro. A fronteira, esse muro sonoro, ou seja, por trás temos os mesmos verbos, temos as mesmas construções, temos no fundo a mesma língua, mas depois temos estas diferenças sonoras que levam a que seja mais difícil reconhecer essa continuidade. É isso. Muito bem. Olha, Marco Neves, não vamos aos livros ainda, sabes porquê? Porque estamos a ficar sem tempo para FM. Então o que é que vamos fazer? Para quem nos ouve agora na rádio, despedimos-nos. Agradecemos ao José. E vamos continuar. Obrigado. E vamos continuar em podcast numa versão mais longa para vocês terem tempo para falarem dos livros que têm para sugerir à vontade. Pode ser? Pode ser. Então vamos a isso. Podemos continuar à vontade agora? Agora podemos continuar à vontade. Sem limite de tempo. Já só estamos com as pessoas que querem mesmo ouvir, portanto não sei quantas... Os nossos fãs verdadeiros. Aqueles que estão a ouvir na rádio e agora saltam para o podcast. Enviem mensagem para aquele número que eu não sei, para dizer que estão Queres a ouvir. Que eu diga? Sim, diz. Se calhar o José decora mais rápido que tu. Não sei, diz lá. 91002-4185. É o número para onde podem enviar dúvidas para o português suave. Então, neste momento, só uma confirmação. Nós estamos a ouvir, nós somos fãs a sério. É verdade. Estamos aqui a ouvir. É verdade. José. Então, vamos avançar com o que tínhamos pensado e vou-te perguntar que livro... Mas temos de ter a... Falta aqui uma coisa. José, deixa-me dizer que não é habitual nós fazermos esta parte só para podcast. Sim, mas a conversa estava boa. Já estava a avançar. Tivemos de fazer esta divisão. Então ia-te perguntar que livro é que tu propões... Pois, há un libro que gostei moito há tempo que se chama Non penses en elefante, dun lingüista americano que se chama George Lakoff. Está ben pronunciado, Marco? Sí. Pois, ele que sabe de inglés. Entón, o George Lakoff é como a xente entende as cousas a través de frames, non? E como eso conecta coas emocións. Está moi metáforas, ou seja, a forma como nós pensamos com metáforas, a língua está feita de metáforas, portanto é um livro interessantíssimo, de facto. Podes repetir o nome? Chama-se Non penses en elefante. É um bonito nome, por acaso, também fica no ouvido. Sim. Há muitos outros livros que nós podíamos até aqui recomendar. O José também já escreveu livros sobre o galego, eu também já escrevi livros sobre o galego, sobre esta relação entre o português e o galego, mas também podemos recomendar. Uma das coisas que eu costumo dizer é que nós, cá em Portugal, de facto, olhamos menos para a Galiza do que deveríamos, na minha opinião. Estamos a olhar cada vez mais, e cada vez mais as pessoas sabem. Também depende da região. As pessoas do Norte certamente conhecem a Galiza. Claro. Melhor do que as pessoas do Centro ou do Sul. Exato. Mas há esta literatura, porque há muito boa literatura galega que está ao nosso dispor com pouco esforço. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos ler galego. Se há este muro sonoro que o José estava a falar, na escrita, mesmo com a escrita mais castelhanizada, que é a oficial, nós conseguimos ler sem qualquer dificuldade. Portanto, há muitos bons escritores galegos. Ia-te perguntar, tens assim alguma ideia, não te fiz esta pergunta antes, mas tens assim algum escritor galego que queiras recomendar? De ficção? Bom, havia não sei se conhecias um escritor de livros policiais que morreu há pouco tempo, como é que era? O Domingos Filhar. Sim, mas só para dizer, há muitos. Há policiais, há romances literários, há tudo e mais alguma coisa. Há ensaios, há muitos ensaios em galego sobre... Há muitos livros sobre a língua em galego, também sobre a língua portuguesa. Sim. Tens algum nome que queres dar? No, a ver, hai moita xente que está traballando no... É que eu leo, a verdade é que leo máis ensaios. Sim. Tens assim algum que... Bom, libros desde Valentín Faxín, tengo o libro este do Galego Imposível, que é realmente espectacular. Podias continuar por aí fora, não é? Olha, eu não vou falar do galego agora, vou propor um livro, como eu tinha dito na semana passada, para maiores de 18 anos. Se estivéssemos na televisão, teria aquele sinalzinho. Exatamente, teria sinalzinho. O livro são os poemas de Catulo, muito famoso, famosíssimo, romano, numa nova tradução de André Simões e José Pedro Moreira. Foi publicado agora há muito pouco tempo e vale a pena porque é uma tradução que recupera a força ou o choque que outras traduções às vezes tentam, digamos, apaziguar, tentam alterar, digamos, não é alterar o original, a tradução claro que altera o original, mas o que por vezes as traduções fazem é, imaginem um verso chocante em latim e o verso torna-se menos chocante em português para que a tradução seja mais
aceitável. O que eles fazem aqui é recuperar o choque. Eu não vou ler nada porque... Pois. Não posso, apesar de ser só para podcast, não posso, mas garanto que é uma surpresa perceber como é que é esta poesia romana que está aqui nos poemas Catulo, de André Simões e José Pedro Moreira, enquanto tradutores. Nas edições 70 fica a recomendação para descobrirem um pouco mais de velho latim. Muito bem. Não sei se queres dizer alguma coisa, José? Non, estaba a pensar nos libros. Eu recomendo a literatura galega dos clásicos, así dos anos 30, Otero Pedrallo, até un pouquiño máis tarde Álvaro Cunqueiro, espectacular. Bom, é Rosalía de Castro, obviamente. Sim, que é a grande figura da Galiza. Nós também temos a grande figura para Portugal é um poeta, Camões, e para a Galiza também a grande figura é a Rosalía de Castro, que é curioso. Também estamos unidos por aí. Eu ia sugerir também, eu às vezes digo aos brasileiros que muitas vezes eles são um pouco mais indiferentes a Portugal do que deveriam, porque têm muita coisa a descobrir em Portugal, e eu digo aos portugueses que nós temos essa relação também com a Galiza, de alguma indiferença que deveria desaparecer. Mas também a minha percepção é quando eu falo com portugueses sobre a Galiza, essa indiferença desaparece num instante, porque as pessoas recordam-se da velha poesia galega-portuguesa, recordam-se daquilo que aprendemos na escola e recordam-se de ouvir ouvir alguma expressão de ir à Galiza. Portanto, é uma indiferença muito superficial. E pronto. Obrigado, José, muito obrigado. Um dia destes estamos a fazer um episódio destes em galego. Quem sabe, um dia, do português suave. Já foi em galego. Não, mas não aqui, noutra localização. Queres mesmo que seja na Galiza? Sim. Queres ir à Galiza? Gostava. Vamos fazer o português suave na Galiza. Fantástico. Português suave a partir de Santiago. Vamos rumar ao país inteiro. Nós ficamos por aqui, de regresso na quarta-feira, só com dúvidas que os nossos ouvintes enviam ao longo da semana. Um abraço aos dois. Obrigado. Obrigado.